contratação direta. Nos casos de vedação, é visível que nós não estamos em situações parecidas com as hipóteses de dispensa. 2 casos para você guardar. Primeiro caso de vedação, que eu já mencionei em aulas anteriores, é a contratação, aliás, é a compra de vacinas durante epidemia. Estoura uma epidemia de uma febre muito grave. E o poder público precisa imediatamente comprar milhares e milhares de kits de vacina. As pessoas estão morrendo na rua, precisando do medicamento, e vai abrir licitação? Até chegar na fase dos envelopes, milhares de pessoas já terão morrido. É um caso tão emergencial, mas tão emergencial que a lei fala, bom, num caso como esse aí faça a contratação direta e acabou. O interesse público todinho se concentra em uma das opções apenas, a opção contratação direta. Decidir pela realização da licitação seria uma violação completa do interesse público, caso de vedação. Outra situação de vedação é a compra de armas durante guerra. O país está sendo invadido, precisa para ontem comprar armas e entregar na mão do exército para fazer frente a essa invasão. Vai abrir licitação? Abrir licitação? Com o país sendo invadido. Até chegar à etapa da abertura dos envelopes, já perdemos todo o território nacional. É evidente que, num caso como esse, o interesse público todinho se concentra em um único caminho, que é realizar a contratação direta. Abrir licitação significaria uma violação absoluta do interesse público. É isso. Nos casos de vedação, a única solução possível é a contratação direta. E, meu caro telespectador, há também uma quarta figura de contratação direta, muito recentemente identificada pela doutrina, chamada de licitação dispensada, que não tem nada a ver com dispensa, é só uma semelhança de nomes. Os casos de licitação dispensada vêm previstos no artigo 17 da Lei 8666. Quando a Lei 8666 quer se referir a casos tradicionais de dispensa, ela diz assim, a licitação é dispensável. Usa a terminação ável, dando a ideia de possibilidade da dispensa, de discricionariedade da dispensa, de facultatividade da dispensa. Nos casos de licitação dispensada, não. A lei não fala que a licitação é dispensável. A lei fala que a licitação é dispensada, o que elimina a discricionariedade, o que impede uma eventual opção pelo caminho da realização da licitação. Se a licitação está dispensada, a contratação direta. É isso? Contratação direta sem licitação. Com isso você consegue responder qualquer pergunta do exame de ordem a respeito do assunto de hoje. Mas o nosso programa não acabou não. Não deixe de acompanhar ainda os nossos outros 2 blocos. Na sequência agora, não perca, hein? Na sequência agora, pergunte ao professor. Eu vou responder dúvidas de todos os telespectadores do Brasil a respeito do assunto contratação direta. Você não é louco de sair daí. Não perca. Gostou do nosso primeiro bloco? Tenho certeza que sim. Por isso, agora nós vamos para o segundo bloco. Pergunte ao professor. Nesse bloco eu tenho a oportunidade de responder a perguntas enviadas por todo o Brasil. E você sabe que você pode participar desse programa. Esse programa só tem graça na medida em que você interage conosco. Você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua consideração sobre o programa. Você pode elogiar também, mandar a sua crítica, pode elogiar. Pode mandar um e-mail e dizer assim, nossa, nunca vi uma aula igual a aula do Mas, espetacular, fantástica, coisa incrível. Olha só, o e-mail é provafinal@lfg.com.br.
provafinal@lfg.com.br. Mande a sua dúvida sobre qualquer tema e na aula seguinte do professor da matéria sobre aquele assunto, a pergunta que é projetada na tela será a sua pergunta. Hoje eu separei 5 questões enviadas por telespectadores de todo o Brasil. Eles mandaram pelo provafinal@lfg.com.br. Acompanhe comigo no Pergunte ao Professor. A primeira questão... Professor Maza, um concurso público para provimento de cargo tem natureza de licitação? Impressionante como essa questão vem aparecendo em provas do exame de ordem. Talvez por causa disso nós tenhamos recebido aqui na nossa caixa de e-mails, pelo endereço provafinal@lfg.com.br, uma quantidade recorde de dúvidas a respeito desse tema. Porque quando nós falamos em licitação, em modalidades licitatórias, em contratação direta, nós lembramos que a Lei 8666 fala em 5 modalidades de licitação: concorrência, tomada de preço, concurso, leilão e convite. E ainda há o pregão na Lei 10.520. Aí, desde o nosso encontro passado, eu recebi dezenas de perguntas sobre isso. Mas eu não sabia que o concurso da Lei 8666 é o concurso para provimento de cargo. Eu não sabia que concurso para técnico, para analista, concurso para juiz, para promotor, tem natureza de procedimento licitatório. Não tem, não tem. Concurso para provimento de cargo público não é licitação. O concurso para provimento de cargo público também é um procedimento administrativo de seleção do candidato mais apto a preencher uma determinada função nos quadros do Estado. Mas apesar de também ser um procedimento administrativo de seleção, a natureza jurídica não é uma natureza jurídica licitatória. O concurso da Lei 8666 não é a mesma coisa que o concurso para provimento de cargo. Concurso para provimento de cargo público não tem natureza licitatória. Vamos para a segunda pergunta. Na tela, para o Maza. Professor Maza, o que é licitação deserta? Bem, licitação deserta cai muito na prova e o examinador tenta confundir a nossa cabeça com licitação fracassada. Então, não misture. Uma coisa é licitação deserta, outra coisa completamente diferente é licitação fracassada. Na licitação deserta, a administração publica o edital e não aparece nenhum interessado. Nenhum interessado. A administração publica o edital e ninguém quer participar da licitação, licitação deserta. O que fazer num caso como esse, de licitação deserta? Olha, não tem outra possibilidade. Se a administração publica o edital convocando para a licitação e não aparece ninguém, aí ela realiza uma contratação direta por dispensa de licitação. Então, a solução jurídica para o caso da licitação deserta é a contratação direta por dispensa de licitação. Não confunda com a licitação fracassada. A licitação fracassada é diferente. Na licitação fracassada, a administração publica o edital, comparecem interessados e a disputa começa. Mas, nas fases de habilitação e classificação, nenhum licitante preenche as exigências estabelecidas pela administração. Em relação à habilitação, por exemplo, é muito comum que nenhum licitante tenha todos os documentos, por exemplo, certidões tributárias negativas que o edital exige. Ou, na fase da classificação, na fase do julgamento das propostas, eu abro os envelopes e não tem uma proposta que seja interessante para a administração. Todas, por exemplo, muito acima do valor do mercado. Quando nenhuma proposta
preenche as condições de satisfação para o interesse público, ou